Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre análise harmônica, assunto por vezes negligenciado assim nas aulas de análise musical, mas de suma importância para compreendermos melhor a estrutura da música que estamos tocando. Vamos lá? Antes de abordar o assunto, talvez seja interessante rever alguns conceitos relacionados à harmonia. O primeiro deles é o conceito de campo harmônico ou tonalidade. O campo harmônico de uma música é formado por uma escala maior ou menor, mais os acordes, tríade, formados sobre os graus dessas escalas, né? Onde cada tríade pode ser sentida como uma função dentro da tonalidade. As funções principais são as funções de tônica subdominante e dominante, que correspondem ou podem ser representadas pelos acordes do primeiro, quarto e quinto graus, respectivamente. A nossa análise harmônica vai se basear muito sobre as cadências, que são progressões de acordes situadas ao final das estruturas fraseológicas, períodos, frases, semifrases. As cadências podem causar três tipos básicos de efeitos: de conclusão, de suspensão ou de desvio do discurso musical. As cadências de efeito conclusivo são aquelas cadências que terminam em primeiro grau, ou seja, sobre a função de tônica. As mais frequentes são a cadência perfeita e a cadência plagal, respectivamente 5-1 ou 4-1. As cadências de efeito suspensivo são quaisquer cadências que terminam em 5 e são chamadas adominante ou semicadência. E as de efeito de desvio do discurso, também chamadas de interrompidas, são aquelas que após o quinto grau, onde se esperava uma resolução sobre a tônica, houve-se um outro acorde qualquer. Uma das mais utilizadas no período clássico é a cadência interrompida 5-6. Outra distinção importante é aquela entre dominantes secundários e os casos de modulação. Vamos estudá-los. Dominante primário em uma tonalidade é o acorde do quinto grau, que tem sua resolução ideal sobre o acorde de tônica, primeiro grau dessa tonalidade. Mas todos os demais acordes, com exceção dos diminutos, podem ser precedidos por sua dominante individual também, criando um ponto de tensão pontual com repouso no respectivo acorde de resolução. É importante ressaltar que o uso de dominantes secundárias não implica em mudança do centro tonal, sendo o acorde de resolução analisado dentro da tonalidade vigente. No exemplo, vemos que o segundo acorde, E7, é um dominante individual de Lá menor. Como eu sei que se trata de um dominante secundário e não de um caso de modulação? Bom, eu sei disso porque o trecho cadencia em Dó maior, lá no seu final, nos dois últimos compassos, em uma cadência perfeita. Ou seja, todo o exemplo está em Dó maior e o acorde de Lá menor é analisado como sexto grau dentro dessa tonalidade. Vamos ver agora os casos de modulação. Modular é trocar de tonalidade ou de centro tonal. O processo de modulação pode ser tão simples quanto o compositor simplesmente dirigir-se à nova tonalidade sem nenhum tipo de preparação. Outras vezes, porém, o processo pode ser mais elaborado. Schoenberg identifica três fases ou etapas no processo de modulação: a região de acordes neutros, o acorde modulante, que dá início ao processo propriamente, e a cadência na tonalidade de chegada. A região de acordes neutros contém acordes que pertencem a ambas as tonalidades, de partida e a de chegada, e por isso funcionam como ligação entre elas. O acorde modulante é o primeiro acorde pertencente somente à tonalidade de chegada, que dá início ao processo de modulação. E a cadência, como já vimos, confirma a chegada na nova tonalidade. No exemplo, temos uma modulação de Dó maior para Lá menor. Como é que eu sei que é um caso de modulação? Porque eu vejo que o final do trecho cadencia em Lá menor, com uma cadência perfeita nessa tonalidade. O primeiro acorde, Dó maior, funciona como ligação entre as duas tonalidades,
porque pertence tanto a Dó maior como primeiro grau, quanto a Lá menor como terceiro grau. Aqui é a região de acordes neutros. O segundo acorde, E7, é o acorde modulante, primeiro acorde somente pertencente à tonalidade de chegada. E a cadência confirma a chegada à nova tonalidade Lá menor. Em um processo de modulação simples para tonalidades vizinhas, podemos usar o conceito de nota característica para nos ajudar a reconhecer o processo de modulação. A nota característica é uma nota estranha à tonalidade de partida, mas que pertence à tonalidade de chegada e que prenuncia a tonalidade na qual se quer chegar. No exemplo, temos no terceiro compasso a nota Sol sustenido, situada num contexto de um acorde de G sustenido diminuto e que se resolve no quarto compasso sobre a harmonia de Lá menor, uma vez que as notas Lá e Dó sugerem o acorde de Lá menor. No quinto compasso, temos a nota Ré sustenido dentro de um arpejo de Ré sustenido diminuto, sétimo grau de Mi menor. A chegada desta nova tonalidade se confirma com a cadência em Mi menor nos compassos 7 e 8. De posse desses elementos, podemos adentrar o processo de análise harmônica propriamente dita. A representação de nossa análise se dará pela indicação da tonalidade entre colchetes, pela indicação dos graus dos acordes, ou sugestões de acordes, nos pontos de cadência, ou seja, os finais das estruturas fraseológicas, e pelo tipo da cadência. O exemplo que nós temos a seguir é o minueto em Sol maior, que já vimos anteriormente, a primeira parte. A tonalidade do trecho é Sol maior, e o trecho é todo formado de um período duplo, com duas frases cada um. Ao final do primeiro período, no compasso 7, as notas Sol na mão esquerda e Si Sol na mão direita sugerem o acorde de Sol maior, representado aí pela cifra G, portanto, primeiro grau em Sol maior. No compasso 8, Ré na mão esquerda e Lá na mão direita me sugerem o acorde de Ré maior, quinto grau de Sol maior, configurando, portanto, uma cadência do tipo A dominante. No final do segundo período, no terceiro tempo do penúltimo compasso, Ré e Fá sustenido nos dão o acorde de Ré maior, quinto grau. E no último compasso, Sol na mão esquerda e direita nos sugerem a harmonia do primeiro grau, configurando uma cadência do tipo perfeita. Vemos que toda essa primeira parte encontra-se então em Sol maior, com uma cadência dominante no compasso 8 e uma cadência perfeita no compasso 16. Agradecemos a atenção de todos. Realizem, por gentileza, os exercícios propostos e não se esqueçam de enviar suas dúvidas para o Google Sala de Aula, para a gente ir trocando ideias e podermos realizar os exercícios conjuntamente. Um grande abraço. Tchau!